boa noite. Está no ar mais uma edição do Resumo Brasil. Eu sou Mariana Jungmann e junto com a nossa intérprete de Libras, Neide Lins, vamos trazer o que foi notícia durante esta semana no país e no mundo. Crianças de 5 a 11 anos são incluídas no Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Entenda como é a dupla infecção de gripe e Covid ao mesmo tempo, a chamada flurona. E ainda vamos mostrar o aumento da procura por cursos de escrita criativa, técnica que ajuda escritores e outros profissionais a melhorar a comunicação. Quer se manter bem informado? Então continue com a gente. Começamos a edição desta semana falando sobre a inclusão das crianças de 5 a 11 anos no programa de imunização contra a Covid-19. A Anvisa aprovou a vacina para essa faixa etária em dezembro e o Ministério da Saúde fez consulta e audiência pública para debater o tema. A consulta rejeitou a necessidade de prescrição médica para a imunização. A audiência, que aconteceu na última terça-feira, ouviu vários especialistas. E ao anunciar a inclusão das crianças, o Ministério da Saúde apresentou um cronograma e a ordem de prioridade para a vacinação. Vamos ver. A vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade deve começar pelos menores com comorbidades, deficiência permanente, indígenas, crianças que vivem em comunidades remanescentes de quilombos e crianças que vivem em lares com pessoas que tenham risco de evolução grave para a Covid-19. Vencida esta etapa, o Ministério da Saúde recomenda que a vacinação siga pelas crianças mais velhas, de 10 a 11 anos, descendo para as mais novas até chegar aos 5 anos de idade. O intervalo entre a primeira e a segunda dose deverá ser de 8 semanas. Os estudos demonstraram, principalmente em adultos, que um intervalo a maior de 3 semanas há uma maior produção dos anticorpos neutralizantes, ou seja, nós temos um benefício maior. No dia da vacinação, a criança deverá estar acompanhada dos pais ou responsáveis. Caso contrário, o acompanhante do menor deverá assinar um termo de consentimento. Não será necessário um atestado médico indicando a vacina. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 20 milhões e meio de crianças com idade entre 5 e 11 anos. A pasta contratou da Pfizer, o único laboratório com imunizante para crianças aprovado no Brasil, 40 milhões de doses, sendo que a metade desses imunizantes deve chegar até março. Já a primeira remessa de vacinas para as crianças está prevista para chegar ao país no dia 13 de janeiro. Até o final deste mês, o país deve receber 3 milhões e 740 mil doses de vacinas para o público infantil. E por falar em vacina, a Anvisa aprovou nesta semana o registro do insumo farmacêutico ativo fabricado pela Fiocruz e usado na produção da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. Na prática, isso significa que o Brasil terá um imunizante 100% nacional, com todas as etapas de produção feitas aqui no país. O avanço da variante Ômicron e a alta de casos da Covid-19 tem imposto restrições ao turismo nessa época de verão no Brasil. Acompanhamos essa semana alguns cruzeiros que tiveram a viagem interrompida por causa do surto de coronavírus entre passageiros e tripulantes. Com isso, as empresas suspenderam a temporada de cruzeiros na costa brasileira, medida que já tinha sido recomendada pela Anvisa. No Rio de Janeiro, passageiros de um dos navios reclamaram de não terem sido avisados sobre os casos de contaminação. Essa passageira do MSC Preciosa, de 76 anos, só soube que havia pessoas a bordo contaminadas com a Covid depois de sair do navio. Ela apresentou teste da doença para viajar, mas para desembarcar não teve que fazer nenhum exame. Quanto aos passageiros, nós não sentimos nada, o que não tinham contaminação. Foi normal, a não ser a omissão da existência de passageiros a bordo contaminados. O cruzeiro pelo Nordeste duraria uma semana, mas teve que concluir viagem e antecipar sua volta para o Rio de Janeiro em 4 dias. Segundo a Anvisa, que fez uma inspeção no navio, foram confirmados 33 casos de Covid-19.
25 deles são tripulantes. Durante o percurso, a empresa informou aos passageiros que o cruzeiro terminaria mais cedo porque os desembarques em Ilhéus e em Salvador, previstos inicialmente, não haviam sido autorizados. Arthur viajou com a mulher e a filha de 1 ano e estava preocupado. 2.000 passageiros, que todo mundo tem contato todo o tempo, come junto, bebe junto, e todas as partes de entretenimento estavam abertas, acredito que o sorteio da amostra não é tão eficiente. A temporada de cruzeiros foi suspensa, mas a determinação não incluiu navios já em rota. Desde o fim do ano foram registrados mais de 800 casos de Covid-19 em cruzeiros no Brasil. Essa médica faz um alerta. A Covid-19 é hoje, sabidamente, uma doença transmissível por via aérea. A grande preocupação é contatos, ventilação, uso de máscaras e o distanciamento, o que é difícil no navio. Questionada sobre o relato de passageiros de que não foram avisados sobre pessoas com Covid a bordo, a empresa MSC informou em nota que suspendeu as atividades para adotar uma abordagem consistente em relação aos protocolos de saúde e segurança. Falando em contaminações pelo coronavírus, a variante Ômicron já é dominante no mundo e também aqui no Brasil. Esta semana vimos o número de casos por dia bater recordes. E com a circulação do vírus da influenza, já são registrados casos da flurona, que é a infecção de gripe e Covid ao mesmo tempo. Veja na reportagem da nossa afiliada Rede Minas. A co-infecção de Covid e gripe pode parecer muito preocupante, mas este infectologista explica que casos como esses não são um cenário novo para a infectologia. A gente já tinha visto essa infecção dupla em pacientes com Covid e dengue, lá já em 2020. Né? E os dados ficaram conflituosos, não sabia se a dengue evoluía pior ou a Covid evoluía pior. A gente tem muito isso também em pessoas que vivem com HIV, tem HIV e tem hepatite B e hepatite C. Né? Então, essas co-infecções, elas é um cenário que a gente já conhece mais ou menos na infectologia. Ainda não está claro quais são os impactos para o sistema de saúde. Os sintomas da doença podem ser confundidos, dificultando o diagnóstico. Para o especialista, é importante testar todos os pacientes que chegam com suspeita de gripe e Covid nos postos de saúde. Geralmente, a gente está fazendo só o teste para o SARS-CoV-2 na rede SUS-BH, não está fazendo teste ainda para as outras infecções viróticas, mas o mais importante é testar, as pessoas têm que dar conta que nós temos que mudar nosso comportamento novamente. Aquela fala do início da pandemia em 2020, achatar a curva da Ômicron. Impedir ela nós não vamos ter, não tem como impedi-la, mas podemos achatá-la para não impactar tanto na assistência. Pois é, e essa alta nos casos de síndromes gripais pelo país aumentou também a procura por remédios que amenizam e combatem sintomas como febre, dor de cabeça e dor no corpo. E a gente volta àquela conhecida questão dos riscos de uma automedicação. A reportagem é da nossa afiliada TV Claret. O vírus influenza H3N2 tem sido predominante e se disseminado de forma rápida. E com o coronavírus ainda circulando e tendo sintomas semelhantes ao da gripe, a população precisa ficar atenta. Na tentativa por solucionar de forma rápida, muita gente acaba se automedicando. E nesse momento é preciso ter alguns cuidados na hora de comprar aquele comprimido na farmácia. Então eu posso me automedicar desde que eu tenha sintomas leves e evitar uma misturança de remédios. Então, se eu estou com dor no corpo, febre, eu vou usar um analgésico, um antitérmico, evitar comprar remédios muito diferentes disso. E com as recentes aglomerações causadas pelas festas de final de ano, os cuidados devem ser redobrados. Então, eu estou circulando, eu fui numa festa, não estou sentindo nada, eu posso trabalhar? Posso, mas eu vou usar máscara o tempo todo, eu vou tomar mais cuidado na hora de me relacionar com as pessoas, manter o ambiente ventilado, higienizar as mãos e esperar pelo menos uma semana.
E este vai ser mais um ano sem folia nas ruas. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife, Olinda e outras cidades anunciaram esta semana o cancelamento do carnaval por causa da pandemia. Em São Paulo, os desfiles no Sambódromo estão garantidos, assim como no Rio de Janeiro. Na capital carioca, os blocos procuram alternativas, como fazer a festa em locais específicos. Mas essa saída está longe de um consenso. Que o Rio de Janeiro é uma cidade que adora o carnaval, ninguém tem dúvida. Cerca de 500 blocos chegaram a se inscrever para desfilar na cidade. E a empresa patrocinadora firmou o contrato de 39 milhões de reais para a festa. Só que, mais uma vez este ano, o carnaval de rua não vai acontecer no Rio. Pelo menos, não do modo tradicional. O carnaval de rua, por sua própria natureza e pelo aspecto democrático que tem, né, ele gera a impossibilidade de se exercer qualquer tipo de fiscalização. Nas testagens da Prefeitura, o percentual de casos positivos para a Covid saltou de 1% em meados de dezembro para 13% no período após as festas de Ano Novo. A transmissão comunitária da variante Ômicron também foi confirmada. Para este infectologista, a realização do carnaval de rua nos moldes tradicionais poderia causar impacto no controle da pandemia. Com a chegada da Ômicron, não há justificativa sanitária hoje para realizarmos qualquer evento que se traduza em aglomeração. A Prefeitura manteve o desfile das escolas de samba na Marquês de Sapucaí, que deve ser realizado com medidas de controle sanitário, como a exigência de passaporte vacinal e a realização de testes para a Covid-19. Para responder a críticas de que estaria elitizando o carnaval, o prefeito propôs aos blocos mais tradicionais da cidade a realização de eventos em locais específicos com controle sanitário. Parque Madureira, na Zona Norte, e Parque Olímpico, na Zona Oeste. A princípio, a proposta não foi bem aceita, né? Enfim, porque tem uma relação, é compreensível, desses blocos com os seus territórios. Aqui em Ipanema, por exemplo, esse pedacinho da Praça General Osório se chama Largo da Banda de Ipanema. Outro bloco tradicional do bairro, o Simpatia é Quase Amor, começa todos os anos com um grito irreverente: Alô, burguesia de Ipanema, que para os representantes do bloco não faria sentido que ecoasse fora do bairro. O Carnaval do Rio de Janeiro, ele é um carnaval de bairro e um carnaval ligado nesses territórios que são os próprios bairros. Você imagina o Simpatia Quase Amor, ele dando seu grito de guerra na sua saída, né? Lá no Parque Olímpico, na Barra, não tem sentido. Nas ruas da cidade, entre turistas e moradores do Rio, a realização de eventos em espaços fechados divide opiniões. Eu perdi a mãe tem uns 9 meses com essa doença, eu não sou a favor do carnaval, não. Desde que seja acessível, né, a todo o público e a gente consiga curtir um pouquinho, porque a gente está precisando de tranquilidade, de curtir um pouquinho e espairecer, esquecer um pouco 2021. Agora vamos falar sobre a saúde do presidente Jair Bolsonaro. No começo da semana, ele foi internado em São Paulo para tratar uma obstrução intestinal. O presidente se sentiu mal após o almoço no domingo passado em Santa Catarina. O médico que o acompanha descartou a necessidade de uma nova cirurgia e deu alta para Jair Bolsonaro na quarta-feira. Ele também explicou o quadro clínico do presidente. Bolsonaro ficou internado por 2 dias após sentir um desconforto intestinal na madrugada de segunda-feira. O médico cirurgião Antônio Luiz Macedo descartou a necessidade de cirurgia e explicou o atual quadro clínico do presidente. O presidente sofreu um atentado há anos atrás, como todos os senhores sabem, uma facada que originou uma cirurgia muito bem feita pelos profissionais que atenderam ele de fora, Santa Casa, muito bem feita. Mas depois disso ele teve uma peritonite no dia 12 de setembro, ou seja, alguns dias depois do acidente. E essa peritonite gerou uma grande quantidade de reação imunológica no abdômen dele. Normalmente nesses quadros nós não operamos direto, se faz uma sonda gástrica, hidratação parenteral, corta a alimentação e ele, como tem uma saúde, graças a Deus, muito boa, recupera rapidamente, tanto que no dia que eu cheguei o intestino ainda estava começando a funcionar, no dia seguinte já estava bem o intestino funcionando e agora o presidente está normal, vai fazer uma dieta especial durante uma semana
vai apenas fazer caminhadas, não vai fazer exercícios muito intensos, mas ele está curado, pronto para o trabalho. Daqui a pouco, após um rápido intervalo, você vai ver todas as datas do calendário eleitoral deste ano. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta e agora com os destaques internacionais. O mundo registrou esta semana um número recorde de casos de Covid em 24 horas. Mais de 2.500.000 novos infectados. Já o número de mortes segue em queda. Vamos a um giro internacional. A variante Ômicron do coronavírus segue se espalhando rapidamente pelo mundo, mas há boas notícias. Segundo a Organização Mundial de Saúde, os estudos sugerem que ela atacaria o trato respiratório superior e, por isso, causaria sintomas mais leves. Desde que foi descoberta em novembro, a Ômicron chegou a pelo menos 128 países. Autoridades da cidade de Nova Delhi, na Índia, pediram que as pessoas fiquem em casa nos próximos fins de semana, diante de um quadro de Covid que quadruplicou nos últimos dias. O número de casos diários é o maior desde setembro e a variante Ômicron já é mais encontrada na região que a Delta. Já a França aprovou um projeto de lei para garantir o acesso de somente vacinados contra a Covid em lugares públicos, como restaurantes, cafés e cinemas. Antes, era aceito também um teste negativo para a doença. Enquanto isso, cresce a procura pela vacinação infantil no país. E depois de 2 semanas de lockdown, a cidade de Xi'an, na China, anunciou que atingiu o índice de praticamente 0 caso de Covid. Os registros reportados atualmente na cidade já estavam em quarentena. Mesmo assim, as restrições continuam e voos para a região estão interrompidos. Dezenas de pessoas morreram e prédios foram incendiados em protestos no Cazaquistão. Nem mesmo a renúncia de grande parte do governo acalmou a população. O estopim para as manifestações foi o preço do GLP, o gás liquefeito de petróleo usado como combustível no país. Aos poucos, os protestos escalaram para uma onda de violência que resultou em confrontos entre policiais e manifestantes e incêndios pela capital, incluindo o prédio da prefeitura. O governo declarou estado de emergência na terça-feira. A Rússia, que faz parte de um tratado com o país, enviou tropas a pedido do presidente do Cazaquistão. Nos Estados Unidos, centenas de motoristas passaram a noite em um engarrafamento esta semana em uma das rodovias mais importantes da costa leste do país. A confusão começou com um acidente envolvendo 6 reboques. As condições da pista, cobertas de neve, e a falta de sinalização dificultaram a passagem dos motoristas e a retirada dos envolvidos na batida. A rodovia foi completamente interditada e, aos poucos, se tornou um enorme engarrafamento de mais de 75 quilômetros. De volta ao Brasil, 4 de cada 10 municípios baianos foram afetados pelas fortes chuvas de dezembro. Mais de 700.000 pessoas foram atingidas e 26 morreram. Para minimizar os estragos, o Ministério da Saúde enviou médicos para o estado, além de insumos e vacinas. 23 profissionais do programa Mais Médicos embarcaram para a cidade de Ilhéus, na Bahia, em um avião da Força Aérea Brasileira. Eles se juntaram a outros 11 médicos que vão reforçar o atendimento à população nas áreas afetadas pelas fortes chuvas no estado. Esses profissionais vão atuar inicialmente no sul do estado. Segundo o Ministério, mais de 100 médicos devem ser encaminhados aqui para a Bahia ainda este mês. O objetivo é garantir o atendimento e o acesso à saúde para as mais de 660.000 pessoas afetadas pelas fortes chuvas. O nosso foco é a prevenção de todas as doenças que estão aparecendo naquele local, a prevenção física e também da saúde mental de todos os pacientes. Além de novos médicos, o Ministério da Saúde também já enviou medicamentos, insumos, equipamentos e vacinas, incluindo 100.000 doses contra a influenza e 40.000 doses de imunizantes contra a hepatite A pediátrica. Até o momento, 700 milhões de reais foram enviados à Bahia pelo governo federal. O dinheiro foi destinado através de uma medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. A medida vai contemplar também outras regiões afetadas por enchentes, como o estado de Minas Gerais.
Esse é o momento de todos estarmos juntos, trabalhando por aqueles que mais precisam. É isso que nós estamos fazendo, em parceria com o governo do estado, com os gestores municipais, com a ajuda de todos os voluntários que têm feito uma grande diferença nesse momento. No Rio Grande do Sul, o problema é a falta de chuva. Tem até chovido na capital, Porto Alegre, mas no interior do estado a situação é complicada. 123 municípios estão em situação de emergência. Os detalhes com a Fernanda Bastos, da TVE do Rio Grande do Sul, afiliada da TV Brasil. O norte e o nordeste gaúchos são as regiões mais atingidas pela seca. Levantamento do governo gaúcho aponta que mais de 131 mil propriedades rurais foram atingidas e 5 mil famílias estão sem acesso à água. Em reunião da administração estadual, foram definidas medidas de apoio para os produtores, incluindo a liberação de recursos para a irrigação das lavouras. E a Defesa Civil elabora uma estratégia para disponibilizar caminhões-pipa e levar água para o consumo humano e animal. O Estado também pediu apoio ao Ministério da Agricultura para contornar a situação que pode se agravar, uma vez que, até o momento, não há previsão de chuva volumosa para essas regiões. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou os dias dos 2 turnos de votação esse ano. O calendário das eleições também define outras datas importantes, como o 4 de maio, data limite para transferir ou tirar o título de eleitor. Começou a valer já em 1º de janeiro a obrigatoriedade de registro de pesquisas eleitorais e a limitação de despesas com publicidade dos órgãos públicos. De 3 de março a 1º de abril é o período da janela partidária em que deputados federais, estaduais e distritais podem trocar de partido para concorrer às eleições sem perder o mandato. O 2 de abril é a data limite para as legendas e federações partidárias obterem o registro dos estatutos com o TSE. Também é o último dia para a filiação de candidatos no partido em que pretende concorrer e para a renúncia daqueles que disputarão cargos diferentes do que ocupam hoje, no caso de presidente, governadores e prefeitos. Outra data para marcar na folhinha é o dia 4 de maio, último dia para eleitores fazerem a transferência do local de votação, revisão do cadastro eleitoral e para tirar o título de eleitor. E o mais importante, os dias de ir às urnas. Cai em outubro. O primeiro turno será no dia 2, quando os brasileiros vão votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal, estadual e distrital. Já o segundo turno, se necessário para os cargos do Executivo, está confirmado para o dia 30. O calendário eleitoral também traz os dias do teste de confirmação do sistema de votação no TSE, 11 a 13 de maio. Entre 20 de julho e 5 de agosto acontecem as convenções partidárias para deliberar sobre coligações e candidatos. O registro da candidatura é até 15 de agosto. Comícios, panfletagens, caminhadas ou publicidade na internet já são permitidas a partir do dia seguinte. Já a propaganda eleitoral gratuita em rádio e TV começa em 26 de agosto. A história atribui a Thomas Edison, o inventor da lâmpada incandescente, a ideia de que para alcançar o sucesso é preciso 10% de inspiração e 90% de transpiração. Acreditando nessa lógica, muita gente decidiu que é possível aprender a ser um bom escritor. E o caminho é suar a camisa para dominar as técnicas que levam à chamada escrita criativa. É o que você vê na reportagem de Carolina Pessoa. Jefferson tem 5 livros publicados. Em 2018, decidiu aprimorar a técnica e começou uma pós-graduação em escrita criativa. Ele diz que o aprendizado foi fundamental. E trouxe um conhecimento muito maior de cada fase de uma história, de onde está a jornada de cada personagem e identificar nesses personagens e nessa história cada movimento dessa história, cada ponto de virada ou cada trama pessoal ou jornada pessoal de cada personagem. Os cursos de escrita criativa têm se popularizado e viraram uma importante ferramenta para quem deseja se tornar escritor. Divulgados em geral em redes sociais e com muitas aulas online, têm atraído pessoas do Brasil e do exterior. Flávia Iriarte é coordenadora de um dos primeiros cursos de pós-graduação em escrita criativa do país e fundadora
do Carreira Literária, uma comunidade online com diversos cursos livres na área. Para ela, investir nesse tipo de aprendizado ajuda o escritor a melhorar a habilidade e aproximar-se do leitor. Houve um aumento considerável da procura das pessoas, porque eu acho que houve uma espécie de mudança na mentalidade das pessoas, de que a escrita não é simplesmente uma questão de inspiração, paixão e vocação. Você escrever um bom texto, escrever uma boa história capaz de engajar as pessoas, você precisa para isso ter o conhecimento de ferramentas, de técnicas da escrita, de técnicas narrativas, né? Além de útil para jovens escritores, a escrita criativa pode ser uma ferramenta que auxilia em outros ramos da comunicação, como marketing e produção de conteúdo para redes sociais. Hoje, a escrita criativa engloba todo tipo de produção textual que demanda exatamente o que o nome pede, criatividade. E há uma demanda cada vez maior para quem trabalha com marketing digital, para quem trabalha com redes sociais de uma maneira geral, para se fazer entender de forma clara e precisa e de forma objetiva. A escrita criativa permite que você possa desenvolver ferramentas para saber se comunicar melhor, independentemente da área de atuação. A nossa edição do Resumo Brasil de hoje chegou ao fim, mas antes de encerrar, eu quero contar para você que a TV Brasil, junto com a Rede Nacional de Comunicação Pública, alcançou a melhor posição da história em dezembro do ano passado. É a 5ª emissora mais assistida do país. A informação é do Painel Nacional de Televisão, que apresenta os resultados de 97 emissoras de TV medidos pelo Cantar Ibope Mídia. Nós sabemos que a escolha do que assistir é uma decisão pessoal e é por isso que nós da TV Brasil te agradecemos pela escolha. Obrigada pela companhia e lembre-se que tem Resumo Brasil no próximo sábado, 9h30 da noite. Tchau!